isso aí. Sabe, quem já é da família da nossa igreja já me ouviu falar isso. Se você está chegando agora ou nunca ouviu, eu guardo muito no meu coração, com muito carinho, uma palavra que o meu pai, que é pastor também, e muito do que eu me tornei como pastor, como pregador do evangelho, se deve ao testemunho da vida do meu pai. E o meu pai costumava dizer muitas e muitas vezes: cada culto é um milagre que nunca vai se repetir. Às vezes a gente relativiza e a gente escolhe, né? Esse eu vou deixar passar, esse eu quero. Hoje eu vou, hoje eu não vou. Mas da parte dos céus, para cada momento em que pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus aqui na terra, um milagre especial é liberado para aquele momento. E as pessoas que vão viver esse milagre são aquelas que estiverem presentes naquele momento. A palavra do Senhor Jesus, ela é direcionada bem nesse sentido. Onde estiverem 2 ou 3, ou todas as vezes que vocês estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, e é como óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão, e escorre pelos seus cabelos, pela sua barba e as suas vestes, trazendo frescor e alívio. E ali, quando os irmãos estão em união ou reunidos, ali o Senhor está, e Ele está ordenando bênção e vida para sempre. 3 coisas. Deus está aqui. Você crê nisso? Deus está aqui. Segunda coisa, Deus está aqui e Ele está ordenando bênçãos sobre cada pessoa que está aqui. Terceira coisa, Ele está liberando sua vida. Uma nova porção, uma nova unção, vida nova, vida abundante, vida transbordante sobre todo mundo que está aqui e para sempre. Amém? Essa é a promessa de Deus. O que a gente faz com as promessas de Deus? Toda vez que Deus promete alguma coisa na sua palavra, o que a gente faz com isso? Em primeiro lugar, quando Deus promete algo, a gente crê nessa promessa. É a primeira coisa. O justo viverá pela fé. A gente tem que crer. Em segundo lugar, se a gente crer, a gente precisa tomar posse dessa promessa. Tomar posse significa admitir para mim mesmo: essa palavra de Deus, ela tem a ver comigo. E eu creio que Deus vai realizar essa palavra na minha vida. Crer, tomar posse. E a terceira coisa que a gente deve fazer com as promessas de Deus é seguir em frente com a nossa vida. É seguir em frente crendo que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir o que prometeu. Ao seu tempo, ao seu modo. Mas uma coisa, sem dúvida, Ele fará. Amém? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Salmo 37, verso 5. Eu quero meditar com vocês um pouco, queridos, nesse momento, na palavra de Deus, sobre uma história que eu sou apaixonado. Eu tenho algumas passagens na Bíblia que têm um lugar especial no meu coração, e essa é uma delas, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Quem já não sabe, né? Quem já não sabe, porque eu já compartilhei, eu já preguei nesse texto algumas vezes, João capítulo 9. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia aí, seu celular, seu tablet. O texto vai passar aqui também na tela, porque eu quero meditar com você nesse momento com uma palavra de chamada, uma palavra de encorajamento, uma palavra de avance. E o tema dessa palavra que eu quero ministrar no teu coração é: experimente a vida que ninguém pode explicar. Você pode falar isso comigo? Experimente
a vida que ninguém pode explicar. Você vai entender o que isso significa na tua vida e na minha vida daqui a alguns momentos. João, capítulo 9, a partir do verso 8, é uma história que Jesus viveu, ele com um homem, que a Bíblia não dá o seu nome, a Bíblia apenas o chama como o homem que era cego de nascença, ok? E coisas se desenrolam ali nessa interação entre Jesus e esse homem e outras pessoas ali, e eu quero te convidar a prestar atenção nisso. Nós vamos do verso 8 até o verso 25. A palavra de Deus então diz assim nesse trecho: Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Pausa aqui. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos aqui pulando a parte em que Jesus curou esse homem, ok? E isso daqui já pressupõe que aquele homem que era cego, ele teve um encontro com Jesus, Jesus foi ao encontro dele, Jesus tocou nele e ele deixou de ser cego. Mas ele era muito conhecido. E aí começaram a acontecer coisas. E a primeira foi essa daqui. Aqueles que antes o conheciam como mendigo, cego e mendigo, perguntavam: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Continuando, verso 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem mesmo dizia: sou eu. Então lhes perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem, chamado Jesus, fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego, olha só, terceira vez. Perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que lhe abriu os olhos. E ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, oh glória, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? O povo estava pasmo. Estava bege, estava roxo, estava tudo quanto é cor. Já lhes disse, mas vocês não ouviram.
Por quê? Querem ouvir outra vez? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. E o expulsaram. Tá bom para você, meu querido? Essa entrevista toda aqui, eu preciso convidar você. Agora você vai entender por que esse texto para mim é tão especial. Por causa daquela pequena frase deste homem que foi curado pelo poder de Jesus Cristo no verso 25. E eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Você pode falar comigo? Diga comigo: uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Acabou. Acabou. É suficiente para você essa explicação? Não é suficiente para a tua fé? Você precisa de mais alguma coisa? Ele não tinha outra coisa para falar. Sabe, queridos, é um dilema muito grande que acontece com grande parte das pessoas. Um dilema entre o entender e o viver. Guarde isso, preste atenção nisso. Muitas e muitas pessoas, a maioria das pessoas que tem crises, que tem bloqueios na sua vida espiritual, na sua vida espiritualmente falando, esses bloqueios eles estão relacionados com esse dilema entre aquilo que se pode entender e aquilo que se pode viver. A questão, quando a gente olha para essa experiência toda aqui, é: qual que é o mais importante? O mais importante é entender ou o mais importante é viver? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já viveu uma situação de você estar conversando com pessoas e uma pessoa fala a respeito de alguém mal a respeito daquela pessoa? E aí uma outra pessoa, você conversou com uma outra pessoa falando sobre aquela mesma pessoa e ela também falou mal dessa outra pessoa. E talvez mais alguma outra pessoa falando mal da mesma pessoa. Alguém que você mesmo não conhecia. Mas, de tanto falarem mal daquela pessoa, você passou a ter uma visão ruim a respeito daquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aí, se isso já aconteceu com você. Se alguém já falou mal a respeito de uma pessoa para você e os seus olhos mudaram, mesmo que você não conhecesse. Pode baixar, obrigado. Mesmo que você não conhecesse, mas os seus olhos mudaram. Você já ficava meio com o pé atrás com aquela pessoa. Você nunca conversou com ela. Você nunca conviveu com ela. Você nunca interagiu com ela para saber como ela é, do que ela gosta, do que ela não gosta, como é que é o caráter dela. Mas o que falaram para você dela, o ponto de vista das outras pessoas dentro de você, já gerou uma má impressão, uma impressão ruim, uma impressão negativa a respeito daquela pessoa. Queridos, isso é muito comum acontecer. Eu vou até dizer que é qualquer um de nós. Se a gente não toma cuidado, a gente é muito levado a tratar as pessoas baseado na impressão dos outros, baseado no palpite dos outros.
E sabe um erro que muitas vezes a gente comete? A gente acredita. A gente não se dá nem o trabalho de, poxa, será que essa pessoa é assim mesmo? Será que essa pessoa é chata mesmo? Será que essa pessoa é tudo isso que estão falando? E eu vou dizer para você, você provavelmente sabe disso, muita gente se contenta em ficar com o que os outros dizem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta semelhante a essa. Quem aqui, lógico, não vou ficar contando história nesse sentido agora aqui, mas quem aqui já teve uma experiência, dentro disso que nós estamos falando, de você já ter ouvido o mal, coisas ruins, a respeito de alguém, mas aconteceu pelas circunstâncias da vida, de você ter a oportunidade de conhecer essa pessoa, de conversar com ela, de interagir, de ter contato com ela. E aí você ficou surpreso ao perceber que aquilo que falaram a respeito daquela pessoa, quando você conheceu aquela pessoa, você percebeu, poxa, ela não é tudo isso que estão falando. Quem aqui já viveu essa experiência? Já teve um bom número também de pessoas. Obrigado, pode baixar a mão. É muito comum isso acontecer. E, inclusive, eu nem estou falando ainda dessa história aqui, dessa experiência aqui do cego de nascença com Jesus. Eu estou falando de coisas da vida. É uma coisa que, antes de avançar, eu queria deixar isso no seu coração. Leve em consideração essa possibilidade de você não dar tanta atenção assim ao que falam a respeito das outras pessoas, mas que você se baseie naquilo que você viu e ouviu. Sabe? Se alguém não gosta daquela pessoa, não se envolva. O problema é dela. Ela não gosta e ela tem alguma razão para não gostar. Mas você não conhece aquela pessoa. Você não tem razão para não gostar dela. Você não tem razão para imaginar, achar que aquela pessoa é uma pessoa má. Você nem conhece ela. Minha sogra costumava dizer isso, né? Para você dizer que você conhece de verdade uma pessoa, você tem que ter comido 1 quilo de sal junto com ela. Isso é um ditado que a Bíblia fala algo semelhante a respeito disso, que sugere que para você dizer que conhece uma pessoa de verdade, você tem que caminhar com ela. Você tem que ter experiências com elas. Queridos, a gente volta para esse texto aqui e a gente percebe que essa situação ela não é nova, ela é antiga. Esse tipo de comportamento é muito antigo. A gente volta para essa passagem aqui na Bíblia e a gente percebe um monte de gente, um bafafá, um fififi, um disque que disque danado pela cidade em torno daquele cego. A cura daquele rapaz, ao invés de ter se tornado uma notícia maravilhosa para todo mundo vibrar, comemorar, poxa, você era cego, você era mendigo, agora você está com a sua saúde restaurada e a sua dignidade, você pode agora, que era uma sociedade muito discriminatória, então, uma pessoa que tinha algum problema, alguma limitação física, não se dava trabalho para esse tipo de gente, por isso que ele era mendigo. Então, na visão daquela época, agora você pode ocupar um lugar, você pode ter o teu trabalho, você pode ter a tua dignidade restaurada. Não, nada disso. O que o povo fez foi causar uma grande polêmica em torno da cura maravilhosa daquele cara. O povo não estava nem aí para vibrar junto, para participar da alegria daquele homem. O povo estava querendo era discutir. O povo estava querendo era debater o que foi que aconteceu. E o texto vai avançando. Em primeiro lugar, eram os conhecidos daquele homem, que passavam constantemente pelo mesmo lugar onde ele costumava ficar para pedir esmolas. Ué, você não ficava sempre sentado aqui? Por que você está em pé aí olhando para mim? Por que você está olhando para a minha cara? Você não me vê? Vejo sim. E o povo ficou espantado. Os religiosos também ficaram espantados.
O pai e a mãe daquele rapaz também ficaram espantados. Até quem não conhecia aquele cego, até quem não sabia nada do que estava acontecendo, mas como virou polêmica. Você já viu isso? Quando acontece um acidente, às vezes não tem nada a ver com você o acidente, mas tem gente que não se aguenta e tem que ir lá parar para ver o que foi que aconteceu. E chega e dá uma cutucada. E aí, o que foi? Quem foi que errou? O que foi que fizeram? O que foi que aconteceu? E tal. Aí para o carro, às vezes, no meio da rua. E o trânsito lá, buzinando. Porque você não se aguenta. Você tem que matar a tua curiosidade. Tem nada a ver com a tua vida. Tal. Mas você tem que ir lá matar a tua curiosidade. Sabe, o que foi que aconteceu? Para depois você poder contar a história para os outros. Fala a Deus. Fala, Jeová. Era o que estava acontecendo aqui. Tinha gente que não tinha nada a ver com ele. Teve gente que provavelmente, aí é da minha parte, tá? Nunca deu uma esmola para ele, mas na hora de ficar discutindo polêmica sobre se ele era cego ou estava vendo de verdade, o que foi que aconteceu com a vida dele, todo mundo entrou no bafafá, no fififi, no tico-tico. Todos eles foram envolvidos nessa discussão. Mas o triste é que não foi por causa do jovem que eles estavam envolvidos nessa discussão, mas por causa de Jesus. E por causa de qual era a procedência de Jesus. Se Jesus era confiável. Eles estavam questionando, aquele que curou esse homem é confiável? Será que essa tal cura que foi realizada nele, será que foi cura mesmo? Ou foi uma artimanha de um enganador, de um charlatão? Sabe, queridos, esse comportamento é isso que define religião. Religião, que eu digo religião morta. Porque existe uma religião viva. E que a palavra de Deus diz. Sabe qual é a verdadeira religião? O profeta Isaías diz isso. A carta de Tiago diz isso. A verdadeira religião é você amar a viúva, amar o órfão, amar o necessitado, amar o estrangeiro e suprir as suas necessidades. A verdadeira religião é: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que existe uma falsa religião. Existe uma religião má, uma religião ruim, que, nesse caso aqui, essa religião terrível, é aquela religião que faz coisas só para ter o controle da vida do ser humano. É aquela religião que não estimula nada a ajudar o próximo, mas a julgar o próximo, a ficar medindo o que os outros fazem. Essa religião morta, fracassada, terrível, ela estimula muitas pessoas a agirem assim. São dois comportamentos aqui, queridos, totalmente diferentes. Por um lado, a gente vê todas aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas elas estavam todas incomodadas com aquilo que estava acontecendo e com o que Jesus tinha feito. E por outro lado, a gente vê aquele rapaz que era cego, que era o grande beneficiário dessa história, e que ele estava com Jesus. Ele era pura animação, porque ele teve uma experiência tremenda. Ele foi tocado por Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Ele não sabe como, ele não sabe explicar direito, ele apenas sabe que ele foi tocado. Ele nem conseguia enxergar, na verdade, mas ele percebeu que um homem chamado Jesus tocou nele, mandou ele lavar os olhos, e quando ele lavou os olhos, ele estava vendo. A única certeza que ele tinha é que ele era cego e agora ele estava vendo. Atenção, queridos, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu quero falar agora. É uma coisa muito comum de acontecer com pessoas crentes e não crentes. São momentos na vida onde fortes questionamentos se levantam. Quando a gente está enfrentando momentos sombrios ou momentos cinzas na nossa vida, e a gente começar a levantar questionamentos, ou questionamentos se levantam na nossa mente
sobre o que Jesus tem feito na nossa vida. Se aquilo foi real ou se não foi. Se o que Jesus fez na minha vida realmente aconteceu, ou se foi só um momento religioso de empolgação. Será que foi loucura da minha cabeça? Isso são batalhas na mente. Batalhas na mente que são causadas por Satanás para minar a nossa fé. Às vezes, Satanás usa pessoas para fazer certos comentários. A gente estava na fé, estava na presença, estava na intimidade com o Senhor Jesus, mas uma pessoa usada por Satanás solta um comentário, esse comentário entra, e essa palavra, quando entrou, ela gerou morte no coração, e aí tudo aquilo que era paz, que era segurança, vira uma bagunça dentro de nós, e a gente já não tem mais certeza de nada, e a gente já não tem mais confiança sobre a vida que a gente tem ou que a gente não tem. Querido, querida, eu vou te dizer uma coisa, isso é muito comum acontecer, com qualquer um de nós, até comigo. Sabe por que isso é comum de acontecer? Porque nós vivemos num ambiente hostil, de batalha espiritual, todos os dias da nossa vida. Satanás não tem poder contra Jesus. Vou falar de novo. Satanás não é páreo para enfrentar Jesus. Eu precisava ouvir um amém nessa. Satanás, ele não tem poder contra Jesus. Não tem. A Bíblia não é uma mensagem das forças do mal contra as forças do bem, querido. Não tem forças do mal diante das forças de Deus. Não tem. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que no final dos tempos, Jesus, com um sopro da sua boca, ele vai destruir o diabo, todos os demônios, a morte e o inferno, com um sopro da sua boca. Não vai ter luta. Só vai armar assim. Nós vamos passar por cima, nós vamos destruir, fiquem com medo e tal. Aí Jesus vai chegar. Acabou. Ué, mas não ia ter batalha? Já teve. Você prestou atenção ou você piscou na hora do sopro? Se você não piscou, acabou a batalha. Jesus soprou. Ele venceu. Então, queridos, a batalha espiritual que nós enfrentamos não é uma batalha para a gente verificar se Jesus é forte o bastante para vencer o diabo nas nossas vidas. O diabo, ele tem algum poder, mas o poder que ele tem é só num determinado ambiente. Sabe que ambiente que é esse? É o ambiente da mentira. Sabe aonde que Satanás tem algum poder? É no ambiente da dúvida. Porque Jesus e a sua palavra é verdadeira. É sim, sim, não, não. Mas em qualquer coração ou mente onde suscita uma dúvida, ali, naquele terreno, naquela vida, Satanás tem força. A incerteza, a insegurança, o questionamento, o será, o mais, tudo isso é ambiente onde Satanás tem força para se prevalecer sobre as nossas vidas. É por isso que a gente falou agora há pouco, porque a palavra de Deus diz, mas o justo viverá pela fé. Porque a obra de Deus nas nossas vidas, ela não é uma obra de jogar dados, ela não é uma obra de será que vai dar, é uma obra de já deu, porque já está decretado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e creia. Querido, querida, se você tem enfrentado batalhas na mente, crises de fé, crises de dúvida se você é filho ou filha de Deus, hoje é o tempo da dúvida virar certeza dentro do seu coração. Em nome de Jesus eu te encorajo, não saia daqui hoje carregando alimento que vai dar força para Satanás se prevalecer sobre a sua vida. Está nas suas mãos. Sobre a capacidade de Jesus não há dúvidas.
Agora, cabe a mim e a você decidirmos quem é que vai prevalecer dentro das nossas vidas. Isso é uma palavra de encorajamento, isso é uma palavra de despertamento. Lembre desse cego de nascimento, querido. Minha irmã, lembre desse cego de nascimento. O que ele disse? Como foi? Eu não sei. Qual a procedência? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Pronto. Para mim é suficiente. Eu consigo basear a minha fé nisso. Eu consigo confiar em alguém que tocou em mim, quando ninguém tocaria. Eu consigo confiar em alguém que quando tocou em mim, quando me visitou, ele me transformou de um cego mendigo, com a sua identidade, com a sua dignidade totalmente roubada, desfigurada, em alguém de valor diante de Deus. Sabe, queridos, as pessoas falam muito daquilo que elas não sabem. A real é essa. As pessoas são muito palpiteiras. Elas falam muito daquilo que elas nem têm. Dia desse na célula foi uma situação interessante. Quando a gente chegou no momento da palavra... Deixa eu tomar um gole aqui. Vocês estão vendo que o manquinho está andando, né? Eu era um manco, agora eu posso saltar. Oh, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Estava até falando com os irmãos dos servos ali, né? O homem tinha falado, você vai ficar 45 dias de molho. Eu falei, vou obedecer, mas eu vou orar também. Esses 45 viraram 20. E o médico virou e falou, você está bem, pode tirar a tala. As pessoas falam muito daquilo que elas não sabem. As pessoas fazem muitas deduções. Eu estava falando da célula esses dias, a gente estava num momento ali na palavra tremendo assim. E aí a gente estava falando sobre algumas coisas, alguns assuntos que acabam sendo meio polêmicos para alguns. E aí eu fiz uma afirmação aos irmãos que estavam ali, baseado na palavra de Deus. Eu disse para eles, a palavra de Deus diz que é assim. Aí, sabe um negócio engraçado? Quando alguém fala uma coisa que cai como uma bomba no meio de todo mundo e fica todo mundo assim, sem reação. Ficou uns segundos assim na nossa célula, esses dias, pensando assim, ué, mas pastor, eu achava que era diferente. Eu falei, mas aonde está na Bíblia que era desse jeito? Ah, não sei, eu achava, me disseram. É isso que acontece com a gente muitas vezes, querido. A gente não só recebe palpite, como a gente acredita nos palpites, e a gente sai contando os palpites. E nem sabe se é verdade aquilo. Mas a gente dá como verdade, porque todo mundo fala. Todo mundo fala. Deve ser verdade. Como a gente faz conclusões baseadas na nossa cabeça. Mas, queridos, olha o que nós estamos fazendo agora. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos diante da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando os nossos achos, nós estamos pegando as nossas deduções, as nossas conclusões, e nós estamos pegando assim, Senhor, está aqui, o que eu acho é isso, mas o que eu quero é saber qual é a tua palavra a respeito disso. E aí, queridos, o que eu penso, o que você pensa, não tem muita serventia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é sabedoria divina e eterna. A minha palavra é falível, a palavra de Deus é infalível. Falam do que não sabem, mas o interessante é que falam do que não sabem, não porque não entendem, mas porque nunca experimentaram o poder do Espírito Santo. E aí eu preciso ser um pouco pastor aqui nesse momento.
Tem muita gente que fica vendo as outras igrejas, os outros ministérios, os outros pregadores, e ficam julgando aquilo que está acontecendo pelo poder de Deus. Mas não tem, muitas vezes, a humildade de fazer a coisa certa. Pior, às vezes tem muita gente que faz isso dentro da sua própria congregação. Fica julgando, apenas avaliando e julgando o que Deus tem feito pelo poder dele, na vida do seu pastor, na sua célula, na vida da sua igreja, e não tem a humildade de ter um coração ensinável, moldável, para fazer a coisa certa. Cheio de gente, queridos, por aí, querendo discutir, querendo debater, falar o que concorda, o que não concorda, o que pensa, o que não pensa, o que crê, o que não crê, sobre cura, sobre milagres, sobre palavras de profecia, sobre sonhos e visões, sobre línguas estranhas, sobre batismo no Espírito Santo. Encontro com Deus é bobagem. Não, Deus é bênção, eu acho isso, eu acho aquilo. Concorda, não concorda, aceita, não aceita, mas não tem a humildade de se comportar como este homem que era cego de nascença, de permitir que o Senhor mostre o seu poder na sua vida. E aí, em cima disso, você poder falar alguma coisa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito. Está falando aqui uma palavra de alerta. Não deem crédito a qualquer espírito, mas, preste bem atenção, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Aí o que a gente faz, queridos? A gente pega só a parte do versículo que é conveniente para a gente. Que é qual? Olha, a palavra de Deus diz: não deem crédito a qualquer espírito, e fica por aí. Então eu não estou dando crédito a qualquer espírito. Eu estou obedecendo, eu estou me permitindo fazer o que a palavra está dizendo. Só que não tem a dignidade de dar ouvidos ao que a palavra de Deus está dizendo inteira. Se você não conhece aquele espírito, então prove esse espírito para que você saiba, para que você tenha certeza se ele é de Deus ou não é de Deus. Porque é verdade, tem espírito por aí agindo que não é de Deus. E muitas vezes é em nome de Deus. Eu gosto muito de uma declaração que o pastor Luciano Subirá, aqui de Curitiba, da comunidade Alcance, ele fez uma vez numa capacitação para pastores e líderes, dentro desse assunto, naquele momento ele falou assim: se você está na dúvida se algo é de Deus ou não é, preste bem atenção nisso. Se você tem dúvida se algo é de Deus ou não é, só indo até lá e comprovando o Espírito que está agindo naquele lugar. Se é segundo Jesus Cristo e segundo a Bíblia, se for de Deus, você se joga, porque é bênção. Se não, você não se envolva. Mas se você não for até lá e comprovar qual é o Espírito que está agindo naquele lugar, então não fale nada, nem contra, nem a favor. Porque você não saberá o que você está dizendo. Aí volta para o campo do parpite. Então, meu irmão, se você tiver com preguiça, com má vontade, e não quiser ir até lá, provar o Espírito que está agindo naquele movimento, então não fala nada sobre isso. E se alguém puxar assunto com você, olha, eu não fui lá, eu não sei como é que funciona, então é melhor, eu não quero entrar nesse assunto. Porque nós só podemos falar de uma coisa, queridos, que a gente tenha experimentado. Meus queridos, guardem isso.
Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para pagar pelos seus pecados e pelos meus pecados. Não para você e eu entendermos o reino de Deus, mas para você viver o reino de Deus. Vou falar de novo, presta bem atenção nisso. Jesus Cristo não veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, para você e eu entendermos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus, ele é infinitamente superior ao reino da terra. Como é que o ser humano limitado, finito, sujeito a falha, vai ter capacidade de ter compreensão e poder julgar aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, aquilo que é infinito? Jesus, Ele não veio ao mundo pagar pelos nossos pecados para que a gente tenha entendimento sobre o reino de Deus, mas Ele veio para que a gente viva o reino de Deus. Jesus Cristo falou isso. Ele falou, o reino de Deus não está ali, nem acolá, mas a partir de hoje, por meu nome, por meio do meu nome, o reino de Deus estará em vós. Eu vou colocar o reino de Deus dentro do seu coração. Não para você entender, mas para você viver o reino de Deus. Existem sim coisas que são para serem entendidas. Por exemplo, a palavra de Deus. Esse momento aqui de ministração na palavra de Deus, você precisa prestar atenção. Em nome de Jesus, espírito de sono e de distração, sai desse lugar. Sai daqui. Em nome de Jesus. Todo espírito de distração, de alienação e de sono, deixa essas vidas. Em nome de Jesus. Existem coisas que são para serem entendidas sim. E é por isso que Deus nos deixou a sua palavra. E a palavra é para ela ser guardada com muita atenção. O rei Davi, ele disse isso no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas, queridos, existem coisas que são apenas para serem cridas e para serem vividas. Você apenas recebe com fé e flui. Mas como que acontece? Não sei. Apenas Deus colocou uma palavra no meu coração e eu vim te entregar. Mas como que Deus colocou essa palavra no seu coração? Eu não sei. Eu apenas recebi uma palavra e vim aqui ser bênção na sua vida. Mas como que aconteceu aquele sonho? Eu não sei. Eu apenas sei que Deus me visitou, Ele falou comigo e eu estou dando uma resposta para o que Ele me mostrou. Eu não sei, eu só estou vivendo porque eu creio. O viver na presença do Espírito Santo. Tem uma outra passagem aqui, nesse livro da Bíblia, o Evangelho de João, que eu gosto demais, alguns de vocês sabem disso, que é a conversa que Jesus tem com Nicodemos, em João capítulo 3. E lá em João 3, Jesus ele dá uma aula sobre o Espírito Santo tremenda. Ele dá uma palestra sobre o Espírito Santo espetacular. E ele vira, tu és mestre em Israel, cabeção do jeito que você é, e você não entende dessas coisas que eu estou falando? Quem é nascido da barriga da mãe, é filho da mãe. Naturalmente falando. É nascido naturalmente. Agora, quem é nascido do Espírito, é Espírito. E o Espírito, você não sabe o seu mover. Você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Porque o Espírito, o agir do Espírito, o fluir do Espírito é como o vento. Você não vê. Você apenas o sente. E se assim é o Espírito, assim são também aqueles que são nascidos do Espírito. Você apenas sente. E quando você o sente, você corresponde a ele. Queridos, há uma diferença entre entender e conhecer. Eu acho até uma coisa muito interessante. Na declaração de missão da nossa igreja, a gente fala sobre conhecer, mas não sobre entender. Porque entender é uma parte importante, mas ela não é tão importante quanto conhecer. A missão da nossa igreja diz assim: nós somos uma comunidade crescente de discípulos que seguimos
conhecendo a Jesus e fazendo Jesus conhecido. Esse conhecer a Jesus é sim baseado na palavra. Tem entendimento, mas entendimento é muito pouco. Porque ninguém que lê a Bíblia conhece a Jesus. Eu vou me corrigir, falar melhor. Nem todo que lê a Bíblia conhece a Jesus. Entende a Bíblia, mas não conhece a Jesus. Porque Jesus não se conhece com a cabeça, mas se conhece pela vida no coração. É uma experiência íntima, é uma experiência espiritual. É o derramar da presença dele dentro de uma pessoa. E quando Jesus toca na vida de uma pessoa, essa pessoa vai saber, Jesus tocou em mim. Porque quando Jesus toca em alguém, essa pessoa nunca mais será a mesma. E aí, qualquer um de nós vai poder dizer, eu conheço a Jesus. Mas como é que você conhece? Você já viu Jesus? Não, não vi. Mas como então que você conhece? Porque ele entrou na minha vida. E quando ele entrou na minha vida, eu fui transformado. Eu era cego e agora vejo. Eu era um homem sem propósito e agora eu tenho um propósito na minha vida. Eu não tinha esperança e agora eu tenho esperança eterna de glória. Eu não tinha uma identidade e hoje eu sei que eu sou um filho de Deus. Eu me sentia tão distante da presença de Deus. Hoje Ele está comigo em todos os momentos da minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo desde que eu conheci a Jesus Cristo. Entender é diferente de conhecer. Quem está entendendo isso aqui? Conheça agora. Muitas pessoas querem entender primeiro para depois viver. É esse que é o problema. Não, eu não estou entendendo o que está acontecendo, então eu não quero me envolver. Eu estou me preparando, eu estou querendo saber direito o que é isso. Aí eu vou na secreta e pergunto para o fulano, o que está acontecendo? Eu quero entender. Aí depois eu vou na secreta aqui com outro fulano, o que está acontecendo? Eu quero entender. Porque se eu não entender e não sentir segurança, eu não entro. Porque comigo é assim. E é interessante que no meio dos 12 discípulos de Jesus tinha um que era assim também. E tomou-lhe um pé da orelha que foi massa. Tomezão. Enquanto eu não colocar o dedo nas suas feridas e não enfiar o dedo no buraco que fizeram de lança aqui no meio das costelas dele, não crerei que Jesus ressuscitou. Ele fala isso e Jesus se materializa na frente dele. Oh, meu Deus e meu Pai. Aí Jesus fala, aí é minha parte, tá bom? Licença poética, tá? Seu sem vergonha, porque você viu, você agora creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, eis que te digo, deixe de ser incrédulo e passe a ser crente. Porque para conhecer, queridos, não precisa entender primeiro, você vai entender depois. Eu quero convidar você a pensar de maneira espiritual, não pense de maneira natural. A sabedoria, a lógica, a ciência desse mundo não funciona de acordo com o mundo espiritual e do reino de Deus. Nesse mundo só se faz aquilo que se entende, porque entender gera controle. No mundo espiritual, querido, em primeiro lugar você vive, em primeiro lugar você experimenta, e quando você está mergulhado lá dentro, aí você vai entender, com uma mentalidade, uma visão espiritual e não natural. Então, se você tem se comportado por vezes na sua vida com essa atitude, o que eu não entendo eu não vivo, o que eu não entendo eu não creio, se eu não entender eu não confio, deixe de ser incrédulo, e eu falo isso com amor, eu não quero te julgar e nem acusar você. Deixe de ser incrédulo, seja crente, conheça Cristo hoje com todo o seu coração. Porque o reino de Deus é um reino de amor. Como é que se entende o amor para depois praticá-lo? Defina amor para mim. Explique amor. Quem consegue explicar o amor?
Mas quem aqui já sentiu amor no seu coração? Levante a mão, por favor. Você talvez não consegue explicar, mas você sabe o que é. É assim que o reino de Deus, é assim que Jesus se manifesta nas nossas vidas. Amor se ama. Mas me ensina, como é que se ama? Eu não sei. Ame. Se joga. É assim, eu não tenho outro jeito para te falar. Se você ama, o melhor que eu posso te dizer, se joga. Porque você não pode dizer que ama e não se joga. E não se entrega. Porque amor tem entrega. E o reino de Deus é um reino de amor. É simples assim, querido. É só se jogar, confiando que do outro lado terá uma mão forte para te sustentar. E para te afirmar, mantendo você de pé na presença do Pai. Sendo chamado não mais de servo, não mais um espírito de escravo no teu coração, mas um espírito de filho, podendo chamar a Deus de Abba, Papai, Pai querido do meu coração. Sem ofensa, sem desrespeito. Não estamos diminuindo Deus. Nós estamos apenas amando a Ele assim como somos amados, porque Ele nos amou primeiro. O que falta às pessoas é conhecer. Nós só podemos falar daquilo que conhecemos. Eu quero pedir ajuda. Marizinha, pessoal do louvor, venham comigo, tá bem? Por favor. Encontrem o louvor aí dos que já foram ministrados ou algo que vocês têm no coração de vocês. E eu quero que você se prepare no seu coração. Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui em mim. Eu quero terminar essa palavra voltando a falar daquele homem. Daquele ex-cego. Porque quando ele teve um encontro com Cristo, a sua identidade foi mudada. Ele nunca mais foi chamado de cego. Mas lhe foi dada uma identidade. Aquele homem, ele não entendia nada. Pessoas rodearam ele, derramaram um caminhão de perguntas em cima dele. Como foi que aconteceu? Quem foi? Qual que é a procedência? Explica direito. Fala melhor. É verdadeiro? É falso? É mentira? É verdade? Não, nós precisamos entender. E aquele homem não entendia nada. Mas olha só que coisa louca, querido, querida. Olha como é loucura na sabedoria humana o evangelho da graça de Deus. Porque este homem que não entendia nada, mas ele era o único capaz de falar uma verdade sobre Jesus Cristo. Porque ele foi o único que conheceu a Cristo de verdade. Eu era cego, eu tive um encontro com Jesus e agora eu vejo. Eu não entendo como foi que isso aconteceu. Eu não sei o que foi que aconteceu exatamente. Mas uma coisa eu sei, eu vivi e eu posso sentir o poder dele se manifestando dentro de mim. E isso, para mim, basta, é o suficiente. Eu consigo viver com isso. Eu posso sustentar a minha fé em cima disso. Que esse Deus é tão grande que eu não sou capaz de entendê-lo. Mas mesmo sendo tão grande, Ele me ama e Ele habita em mim e Ele está falando comigo nesse momento. Talvez eu não esteja entendendo aonde essa palavra vai me levar. Talvez isso esteja acontecendo com você. Não faça muito sentido aonde essa palavra vai levar você no dia de amanhã. Mas você só sabe de uma coisa. Algo forte está falando ao seu coração. Chegou o tempo da dúvida virar certeza. Chegou o tempo de parar de entender para conhecer e viver. Porque Jesus é um homem de experiência. Ele é um Deus de experiência. Ele pagou pelos nossos pecados para a gente viver o reino de Deus. Não para a gente ser doutor e explicar o reino de Deus. O reino de Deus, quem explica é o próprio Deus. Nós apenas temos o privilégio e a alegria de fazer parte desse reino. E fazer parte como filhos e não como escravos. E fazer parte desse reino por toda a eternidade. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando?
Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, meu irmão? Faz algum sentido no teu coração essa palavra? Eu quero pedir a você, então, se levante, por favor. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Jesus tem para você hoje uma vida que ninguém pode explicar. Jesus tem para você hoje uma vida que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a imaginação mais fértil sequer supôs os planos que Deus tem para você, porque Ele ama você. Ah, mas eu tenho dúvida se Deus me ama. Eu vou te dar uma prova simples. Você não estaria aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus se Ele não amasse você. Foi Ele que te trouxe aqui. Porque aquilo que pode ser explicado não foi Jesus que fez, mas foi o ser humano. Quando Jesus faz, não é para explicar. Querido, querida, entenda o seguinte, eu ouvi um pastor uma vez falar isso, e essa palavra marcou o meu coração. Se você sabe explicar o segredo da tua vitória, porque não foi Deus que fez, foi você que fez. E se foi você que fez, hoje você tem, amanhã você não vai ter mais. Passa. O que o homem faz, passa. Mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Quem aqui quer conhecer a Jesus? Quem aqui quer experimentar uma vida com um propósito eterno que só Jesus é capaz de dar? Se é isso que você quer, eu quero pedir a você, coloque as mãos sobre o seu peito nesse momento. Eu quero encorajar você, a você falar com Deus nesse momento. Creia, a presença de Deus, ela é real aqui nesse lugar, e Deus é grande o bastante para ouvir até corações. Ele está ouvindo o teu coração de carne bater, e Ele está ouvindo o coração do íntimo da sua alma gritando para Ele nesse momento. Se é isso que você quer, é você que precisa dizer isso para Ele. Jesus Cristo, nessa noite, eu quero te conhecer, porque eu estou ouvindo a sua voz, eu estou entendendo a tua palavra, e eu quero experimentar essa vida de propósito eterno, que hoje eu sei, só você pode me dar. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Quem aqui quer romper na sua vida espiritual? Quem aqui está inconformado? Quem aqui está inconformado? Quem aqui não quer permanecer parado nesse mesmo patamar em que você está vivendo? De conhecimento, de vida, de experiência que você tem? Quem aqui quer romper pela fé? Querido, querida, coloque a mão sobre o seu coração e diga isso no seu coração a Jesus Cristo. Ele precisa ouvir isso de você. Você pode dizer a Jesus nesse momento isso: Jesus, hoje eu estou entendendo, eu ando pensando demais, e quem pensa demais não vai muito longe. Hoje isso faz sentido para mim. Jesus, hoje eu estou entendendo, eu ando questionando demais. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? E eu não tenho respostas, e hoje eu entendo, porque não é para ter respostas, é para viver, é para fluir. Jesus, hoje eu estou entendendo, eu ando resistindo demais à tua voz, ao teu soprar, ao mover do teu espírito. Eu fico segurado na corda, eu fico segurado na âncora, eu fico seguro no corrimão. Mas eu quero romper, eu não quero mais resistir. Jesus, hoje eu entendo, eu estou acomodado demais. Eu estou esperando o Senhor vir e me levantar. Hoje eu estou percebendo, eu vivo dizendo que creio, mas eu estou esperando que o Senhor venha e prove para mim que o Senhor é Deus.
Eu estou esperando o Senhor vir e provar para mim que o Senhor é bom. Mas não é disso que se trata de entregar. Ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. As circunstâncias não determinam quem é Deus. Ele sempre vai ser Deus. O reino dele é inabalável, e aqueles que são do seu reino, que são dele, permanecem para sempre. Fale isso para Jesus. Jesus, eu não quero mais viver assim. Jesus, eu quero te conhecer mais fundo. Jesus, eu quero te conhecer no íntimo. Derrama sobre a minha vida um óleo fresco. Derrama sobre a minha vida um novo tempo. Que se abra um novo tempo de intimidade, de experiências contigo. Eu quero algo novo, eu quero romper, eu quero ir mais fundo, eu quero ir além. Paizinho querido, sela, batiza cada vida, cada coração que está sendo coberto por essas mãos nesse momento. Batiza, Espírito Santo. Sela, Espírito Santo. Derrama da tua unção, da tua vida, vida abundante sobre cada uma dessas pessoas. Traz um novo tempo, uma nova estação, uma nova experiência, algo inexplicável, mas algo verdadeiro, algo real, algo vivo, algo quente, algo que só quem viveu pode falar. Jesus, em teu nome, Jesus, que essas situações, que essas experiências de palpites, de achismos, de resistência, tenham um fim em cada vida que está aqui nesse lugar, e que se abra no nosso meio um tempo de experiências profundas, experiências vivas, experiências que quem não viveu não consegue entender, portanto não dá para explicar. E a única coisa que eu posso dizer para os outros: você tem que experimentar. Você não vai entender se eu te explicar, você só vai entender se você viver. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, é a oração que eu faço por cada uma dessas pessoas aqui. Pai querido, derrama um óleo de ânimo, uma fé nova, uma fé viva, uma fé incendiada em cada coração aqui. Que se abra um novo tempo de romper na vida espiritual de cada pessoa aqui. Que toda fome, que toda sede, que todo anseio de cada coração aqui seja atendido pelo Senhor. Eu não oro por 2023. 2023 ainda não chegou. Eu oro por hoje. Eu oro por agora. Que seja hoje, que seja agora. No dia de amanhã nós sabemos que virá algo novo, e novo, e novo, porque o nosso Deus não é um Deus que usa máquina de cópia. O nosso Deus não é um Deus que dá alimento requentado para os seus filhos. O nosso Deus é um Deus que todos os dias faz coisas novas. Eis que uma coisa nova faço. No dia de amanhã terá algo novo também. Nós queremos algo novo hoje. Nós queremos algo novo hoje. Nós queremos romper hoje. Nós queremos experimentar hoje. Nós queremos ir mais fundo hoje. Eu quero fazer um último convite nesse momento. Quem aqui quer ser, meus irmãos, venham comigo. Não diminua, não diminua, não diminua. Por favor, só aumente, só aumente. Quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo, por favor, saia do seu lugar e se ajoelhe aqui na frente. Quem deseja isso de todo o seu coração, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Intercessores, unjam suas mãos novamente, eu preciso de vocês. Líderes de célula, unjam suas mãos rapidamente, eu preciso de vocês. Se você quer, saia do seu lugar, se ajoelhe aqui na frente.
nesse momento, podem começar, meus irmãos.